Olá, sejam todos bem-vindos ao Nação Astral. Eu, Andréia Pinheiro, trago para vocês mais um assunto sobre astrologia e afins. E hoje o assunto são os signos do elemento fogo. O elemento fogo por si só. Fogo ele representa várias qualidades: entusiasmo, ação, luz, alegria, uma energia vibrante. E dentro das qualidades do elemento fogo e as múltiplas possibilidades se destacam a coragem, o domínio, a espontaneidade, uma força vital muito grande, a ousadia e intuição forte, otimismo, inteligência aguçada. Fogo representa muito bem a energia da paixão, da inspiração, do movimento, e todo tipo de busca vai estar sempre movida pela energia do fogo, seja nos combates, seja no magnetismo, seja em aventurar-se pelo mundo. A energia do fogo é a energia que se destaca na magia, ela representa a alquimia, ela representa a purificação, é um elemento poderosíssimo. Não é à toa que o Sol, por exemplo, Leão, que é um dos signos de fogo, é regido pelo Sol. O Sol, ele representa essa vitalidade para todos nós, toda a força que há, toda forma de vida que existe no nosso planeta, e ele está associado a essa energia, ele depende dessa energia como uma fonte de vida. Então a ideia de regeneração, de movimentar, de liderar, todas essas ideias, elas passam pelo fogo. O fogo também representa o acreditar, a fé, a expansão. Júpiter com Sagitário estão relacionados também com essa questão do fogo. O signo de Sagitário expressa isso. E os signos na astrologia ocidental, como conhecemos, todos eles têm influência do Sol, e principalmente os três que são regidos pelo elemento fogo, que são Áries, Leão e Sagitário. Os signos de fogo, por exemplo, em Áries, nós conseguimos ver a representação do início, do pioneirismo, da força que impulsiona o começo da ação, tanto que Áries ele é conhecido pela força e o valor que ele dá à individualidade, ao eu, ao ego, às suas vontades, suas crenças, suas necessidades. E ele representa também a força inicial para a realização. Por isso ele é o primeiro signo, pois representa a energia de começar, a liderança, o impulso. E ao mesmo tempo essa energia imensa, ela pode representar também, em seu lado, um desequilíbrio, o impulso, a irritabilidade, em alguns casos até alguma inconsequência, uma inquietação muito natural e que é bastante comum nos arianos. A força do elemento fogo, ela traz esses tipos de características para eles. No geral, todos os que são regidos pelo signo do fogo, todos que têm o Sol no elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, eles têm uma inquietação, a necessidade de movimento constante, de ação. E cada um com suas peculiaridades, e as de Áries passa por essas aí. É muito comum ver desde bem cedo alguém do signo de Áries já ter certo o que ele quer da vida, o que ele pretende fazer, e não se privar desse desejo, independente da opinião que se tem, do que as pessoas pensam sobre isso. Normalmente a energia do fogo, ela é a energia da alegria, da jovialidade, e traz para essas pessoas normalmente a aparência de terem menos idade até, porque são espíritos que são movidos por essa energia de fogo, que é uma energia de renovação.
Essa alegria, o senso artístico também pode ser bastante forte, principalmente nos leoninos, no caso. E é muito interessante que os desafios, as dificuldades para um nativo de fogo, elas não representam nunca um obstáculo. Elas representam um desafio a ser superado, um obstáculo a ser superado, nunca um limite ou um impedimento. Especialmente os arianos, eles costumam ser altamente competitivos, gostarem muito de provar que são capazes e que nada os segura, que não tem limite. O limite para eles é o céu, como dizem, né? Aquela expressão antiga. É claro, é importante ver o mapa, as pessoas elas têm peculiaridades de acordo com um ascendente pode fazer mudar, a lua pode fazer mudar, qualquer outro aspecto dentro do mapa pode diminuir isso ou acentuar, mas a essência básica é essa, e a pessoa quando ela nasce com essa essência básica, e a partir daí, do contexto que ela vive, dos aprendizados ou dessas combinações dos astros no mapa, é que essa pessoa ela vai desenvolver mais ou não, vai deixar esse sol, esse elemento fogo, ficar cada vez mais em evidência nelas, ou menos. Com relação aos leoninos, é muito interessante que Leão, dos 3 de fogo, ele representa o que é de signo fixo, ou seja, suas emoções, a sua mente, tudo de Leão é realmente, de uma forma, é majestoso, é grandioso. Ele tem naturalmente aquele senso de autoridade e de convicção de quem ele é e do que ele merece nessa vida, né? O respeito, o poder, o comando, ainda que possa aparentemente ser um nativo que até uma certa idade chega a ser tímido, né? Alguns leoninos, quando bem pequenos, quando bem jovens, às vezes são um tanto quanto tímidos. Podem ser, depende, porque a sombra de leão, ou seja, o signo oposto, é aquário. E dependendo de como isso está no mapa, pode ainda influenciar bastante a vida dele por um tempo, até ele conseguir desenvolver mais e se ver, né, enquanto indivíduo, e perceber a força do sol que ele tem e que precisa desenvolver. Então, o lado oposto, o signo oposto a leão é aquário. Então, se for um jovem que vai apresentar essas características, ele pode ser um jovem mais inibido, mais envergonhado, porque o aquariano tende a ser mais calado, pelo menos por um tempo, mais introspectivo, digamos assim, principalmente na juventude. Mas quando esse sol ele se expande, ele se desenvolve, a característica de leão que a gente vê que é muito marcante é esse magnetismo, essa força que atrai os olhares, que as pessoas escutam, que tendem a seguir, e o brilho que leão vem para trazer ao mundo. Essa é uma das maiores, mais notáveis características do leão. O reconhecer o valor nele e mostrar esse valor para o mundo, e a partir daí inspirar as pessoas a se valorizarem também. E costuma ser, a energia do fogo no leonino costuma trazer a ele um coração muito generoso, e alguém não tende a ser vaidoso, a gostar das coisas lindas e apreciar o brilho nas coisas, né? Ver beleza na vida, na existência, de uma forma geral. E com relação ao terceiro dos 3, Sagitário. Sagitário representa o fogo na aventura de viver, na beleza de conhecer, de seguir o caminho da vida, viver aquilo que se apresenta no caminho, pois ele é o mutável, ele é o mais suscetível a mudar. Então a força do fogo se representa nele através do desejo de trocas, de conhecer o mundo, de se aprofundar nos estudos, nos conhecimentos, em se relacionar com as pessoas, em brincar, em sorrir. Dos 3 tende a ser o que
também muito brincalhão, às vezes até mais do que os outros, depende também, claro, de várias questões. E o fogo de Sagitário é esse, de se aventurar e de aprender e viver os seus aprendizados. Essa é a força dele. E tende a demonstrar os sentimentos, né, todos três, Áries, Leão e Sagitário, tende a ter uma dificuldade de esconder o que sentem. Eles se mostram, eles são espontâneos, ainda que mostrem coisas que muitas vezes pode ser, não são só as coisas bonitas, as coisas do amor, né? Às vezes a raiva, às vezes uma ironia, mas não tendem a ser signos que guardam rancor, coisas do tipo. Eles expõem. A luz que há, o elemento fogo neles não permite alimentar isso, né? Por muito tempo faria mal para eles, não é da característica deles. Características relativas ao excesso de fogo. Alguém que, por exemplo, não é desses signos, ou mas no mapa tem vários planetas, vamos supor que eu tenho 3 planetas em Áries, 2 em Sagitário e 1 em Leão. Nossa, é um excesso de fogo, né? E o excesso tende a trazer características no temperamento, do tipo exagero, excesso de impulso, paixões arrebatadoras, ilusões, ser muito explosivo, ser muito orgulhoso, alguém que seja acelerado demais, ansioso demais, ou agressivo demais, ou direto, tão direto que chega a ser sincericida, como dizem a expressão, exaltado, impaciente, irritável, né? Se isso no caso de haver excesso. E pode gerar até algumas questões físicas, como chorar, ouvir, questões no estômago, podem vir, né? Falar e depois se arrepender das coisas, etc. Então, o ideal para as pessoas que têm excesso de fogo no mapa são que elas aprendam a procurar ter contato com a natureza, ao ar livre, que usem cores mais suaves na vestimenta, porque até isso, vermelho, laranja, amarelo, para alguém acelerado, vai acelerar mais. Consigam se alimentar também de coisas frias, nada muito quente, algo que vá nutrindo essa energia mais da introspecção, que é a energia yin, e conseguir também ficar com pessoas que sejam mais tranquilas, que tenham contato com a água. Isso tudo pode ajudar a diminuir um pouco, a acalmar esse excesso de fogo, né? É importante tentar achar meios de atenuar essa energia quando em excesso. A busca, o ideal é o equilíbrio. E já ao contrário, pessoas que em seu mapa quase não têm o signo de fogo, tem poucos, tem elementos mais, tem planetas mais em água, em terra ou ar, não tem quase fogo. Para essas pessoas, o que pode desencadear nelas é pouca iniciativa, pouca fé, ou ser alguém mais lento, mais acomodado, às vezes tender a ser um pouco mais triste, um pouco mais pessimista, e aí, no último caso, até mais uma tendência depressiva. Muitas vezes é falta dessa energia do fogo. E o ideal para elas é ter contato com o sol, com calor, também buscar o ar livre, fazer amizade com pessoas ativas e alegres, praticar exercícios físicos, se possível ao ar livre, arte, né? Se expressar através das artes, das danças, da pintura, do canto, usar cor na sua roupa, na decoração da sua casa, procurar viajar mais e comer alimentos mais quentes, mais picantes, apimentados, tudo isso em prol de trazer o calor, a energia do fogo, do elemento fogo para a vida, para que possa ficar mais equilibrado. Enfim, essas são características básicas de pessoas que são nascidas sob o elemento fogo e desse elemento em nossas vidas. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo e todos que agradeço a todos que assistiram até agora e peço que vocês curtam e compartilhem com as pessoas que gostam desse tipo de assunto, né, que são desses signos também. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo.